Atenção construtor lojista que está construindo ou reformando. A Luminara tem um projeto ideal para você. Contamos com todos os tipos de iluminação, arandelas, pendentes, lustres, dentre outros. Temos uma equipe de especialistas onde iremos tirar todas as suas dúvidas e lhe proporcionar o que há de melhor em iluminação. Essa é nossa casa conectada para lhe proporcionar conforto e comodidade. A automação com Alexa permite que você controle sua casa de forma mais conveniente e eficiente, tornando sua vida diária mais fácil e agradável. Vem para a Luminara, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 817, bairro Brasília. Telefone 99948-3060. Conheça nosso Instagram, @LuminaraLED. Luminara, energia que ilumina. Muito boa tarde, estamos no ar para mais um episódio do nosso JaéCast. JaéCast é um produto com a marca Jaé Notícia. Na velocidade dos acontecimentos, acesse jaenoticia.com.br. Estamos na Semana Santa e vamos trazer para você hoje um conteúdo especial. Vamos tratar especificamente da encenação da Paixão de Cristo que acontece todos os anos aqui no Morro Santo da Massaranduba, em Arapiraca. Para conversar com a gente sobre este assunto, sobre esta encenação da Paixão, a gente tem como convidado o ilustre Wagner Gordez. Ele que é produtor cultural e atualmente também é secretário executivo de esporte no estado de Alagoas. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre a encenação da Paixão de Cristo nesta Semana Santa. As encenações ou a encenação que acontece nesta Sexta-feira Santa e sábado de Aleluia, aqui no Morro Santo da Massaranduba. Está no ar, a partir de agora, mais um episódio do nosso JaéCast. Com a gente, KeyCast Estúdio, esse espaço onde você pode produzir o melhor conteúdo para suas redes sociais, o seu podcast, é aqui com a melhor estrutura, KeyCast. Com a gente também, Luminária LED, Bravia Motos, Prepara Cérebro, Poder das Milhas e DC Navarro Distribuidor. Com a gente, nosso convidado especial, Wagner Gordez. Seja bem-vindo aos nossos estúdios. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu. Wagner, para a gente começar, a gente vai falar hoje especificamente sobre a encenação da Paixão de Cristo aqui em Arapiraca, algo que já é tradição aqui no Morro Santo da Massaranduba. Mas antes de a gente entrar nesse assunto da Paixão, eu gostaria que você falasse um pouco de você. Quem é o Wagner Gordez, o produtor cultural? Você já dirigiu, já produziu muitas peças audiovisual, não é isso? E queria que você se apresentasse um pouco para que as pessoas pudessem conhecer também a pessoa do Wagner Gordez. Então, obrigado pelo espaço. Vamos aqui falar um pouquinho, né, sobre o espetáculo. Bom, na área artística, eu venho do teatro. Então, comecei no teatro desde adolescente e aí entrei aqui na Paixão de Cristo desde o seu início, ali em 96. E a partir daí a gente criou um movimento de teatro na cidade. A gente chegou a criar o que a gente chamou de teatro de bolso. A gente trouxe oficinas, capacitações, montou alguns espetáculos. Funcionava lá na sede da Fundação Morro Santo.
Isso ali em torno de dos anos 2000, 98, 2000, até 2004, a gente teve esse movimento de teatro motivado pela produção da Paixão de Cristo, né? Então, na Paixão de Cristo, eu entrei ali como ator em 96, depois fui escrever a versão do texto, produtor de elenco, e em 2004 eu assumi a produção geral do espetáculo, né, por meio da Associação dos Artistas de Massaranduba. Então, tenho essa militância, vamos dizer assim, esse trabalho no teatro. A gente desenvolveu vários projetos aqui de formação, projetos de Festival de Teatro de Arapiraca. A gente fizemos 5 edições do festival, né? A última edição foi em 2015, né? Então, entre 2009 e 2015, a gente realizou o Festival de Teatro de Arapiraca. E há 10 anos, mais ou menos, eu iniciei, vamos dizer, meu trabalho no audiovisual, né, como diretor. E a gente criou aqui um projeto chamado Núcleo do Audiovisual de Arapiraca, que é um projeto voltado à formação de cinema, oficinas, masterclass, cursos. E a gente já realizou algumas atividades formativas a partir do núcleo, né? Então, eu sou coordenador do núcleo e também temos uma produtora, que é a Arte Camaleão, e a partir dela nós temos aí alguns projetos que já foram produzidos, alguns que estão em produção. E aí, nesse meio tempo, eu me formei em gestão pública, né? Me especializei em modelagem de projetos, né? Teve uma campanha aí do MINC de formação de agentes culturais no país, eu fiz parte, participei, foi uma formação de 2 anos, e isso para, vamos dizer assim, contribuir com a minha atuação. Já fui da Secretaria de Cultura do município, né, aqui na gestão, comecei na gestão do Luciano, ali no segundo mandato, e assumi ali a direção de cultura e a direção da Casa da Cultura nessa última gestão da Célia Rocha, que tinha a Tânia Maria como secretária. Então, fiz parte ali da gestão nesse período. E aí, minha atuação, vamos dizer assim, na produção cultural estava mais voltada para o cinema nesses últimos 10 anos, né, com alguns projetos realizados, alguns para realizar. E aí, ano passado, a gente o último espetáculo que a gente tinha produzido no Morro da Massaranduba foi em 2015. E aí, por várias circunstâncias, o espetáculo deixou de acontecer, retomou em 23, a gente retomou em 24, com a proposta de fazer um espetáculo ali em comemoração aos 100 anos da cidade. E estamos nesse processo de retomada. Então é isso, assim, eu sou um cara que está na produção cultural, tanto no viés de gestão quanto no criativo. Tenho esse histórico e essa atuação no teatro, e hoje mais ativamente no cinema. Ok, Wagner Golez, me diga uma coisa, teve dois projetos seus que você dirigiu aí, 2 curtas-metragens, foi O Povoado e O Besta Fera, 2016 e 2019. Queria que você falasse um pouco sobre a escolha desses nomes para os curtas e como foi a produção desses curtas-metragens. Esses 2 curta-metragens foram os 2 curta-metragens de ficção. De documentário, eu ainda tenho o Raiá, né, que é uma co-direção minha com o Elma Kelly. A gente tem Ana Terra também, que foi um documentário que a gente fez resultado de curso, um curso que a gente aplicou, eu, Leandro e Kelly. E assim, agora, esses 2 são os 2 com direção minha de ficção. E aí, O Povoado não é um roteiro meu, é um roteiro de 2 amigos, o Moab e da Renata Sarmento, que ela é de Maceió, mas já está há bastante tempo em Los Angeles, trabalha por lá, veio aqui,
tinha a ideia do roteiro, fez uma pré-pesquisa, a gente tinha o núcleo, e aí convidaram a gente para produzir, né? Então, com o roteiro dela e do Moab. E aí o povoado, porque foi gravado numa comunidade de Craíbas, bem adentro de Craíbas. Então, toda a história acontece dentro de uma comunidade pequena de Craíbas. Então, a gente levou esse nome, tem a ver com um pouco com o que o roteiro trata, que a história conta. Então, no meio do processo, a gente fechou por esse nome por conta de onde a história acontece, né? E o Besta Fera é um filme de época que acontece, é um filme com a temática do cangaço, que acontece ali no Alto Sertão, e tem esse nome por conta de um trabalho de pesquisa, né? O cangaço, os cangaceiros nunca usavam seu próprio nome, era sempre um pseudônimo. E aí esse Besta Fera no filme, ele é um personagem de um livreto, mas que está ligado ao que evoca dentro do protagonista, que é um menino que mora sozinho com sua mãe. E aí, por ser um nome que fala muito sobre... É um filme de violência, é um filme que trata muito sobre a violência, isolamento. Então, é meio que, vamos dizer assim, traz um pouco do tom do que é o filme, né? Que não é um filme de terror ou que poderia pensar, não, é um filme ambientado nesse universo do cangaço. Então traz esse resgate histórico. É uma situação de uma mãe que vive sob, vamos dizer assim, o domínio ali de um coronel. Ela mora sozinha com seu filho, que é filho bastardo desse coronel, então ela vive sob ameaça. Aí surge um cangaceiro nessa história que vem para casa, e daí segue essa trama do que vai acontecer com o protagonista, que é o menino, que no final meio que ele assume esse espírito do Besta Fera pelo que acontece no final. Você também produziu, como produtor executivo, e diretor, você realizou também o curta Avalanche, em 2017. Isso. Como é a história do Avalanche? Avalanche é um filme do Leandro Alves, né, que é meu parceiro, assim, sócio no cinema. Né? Tem também, eu e ele somos coordenadores do Núcleo do Audiovisual, né, que hoje é formado por mim, por ele, pela Kátia Barros e pelo Nando Magalhães. Então, hoje esse é o grupo que toca as atividades, e o Tarcísio Ferreira, são os 5 que tocam hoje as atividades do Nave. E o Leandro tem a produtora dele, que é o Filmes de Bananola. Né? Na época, ainda não existia essas duas produtoras, nem a minha nem a dele, a gente fez pelo Núcleo do Audiovisual, pelo Nave, e é uma história de ficção, é a história de um pai que mata o filho por engano, assim, ligado a essa questão armamentista, tal. Tem uma situação de assalto que acontece na casa, o pai adquire uma arma e por acidente ele mata o filho. Então tem uma trajetória até chegar a esse clímax do filme. Mas foi filmado lá na comunidade do Fernandes, né? Eu acredito que, acho que uma das primeiras ficções a serem rodadas aqui em Arapiraca. Acho que antes tinha sido o Flamor, do próprio Leandro, né? Vamos dizer assim, oficialmente é o que eu tenho em mente. É um dos primeiros filmes assim de ficção a ser rodado por aqui. E aí foi um filme que rodou bastante, ganhou, porque surgiu também numa época em que estava se debatendo muito essa questão da armamentista, de liberar o porte de arma. Então casou um pouco com essa. Então o filme teve uma repercussão. A gente liberou ele assim, de uma noite para outra, teve mais de 100 mil visualizações, né, na plataforma do Vimeo, que é onde ele estava hospedado. E é um filme bacana, assim, é um filme legal. Um roteiro interessante que coloca o espectador à reflexão, de fato. Os perigos, porque muitas vezes, quando se trata dessa questão de armamento, de liberar ou não liberar, dar posse ou não dar, em que sempre pensa quem defende vai sempre colocar os pontos positivos e negligenciar ou omitir os pontos negativos, né?
e traz justamente essa reflexão. É isso de o que seria de bom e de ruim, os perigos que também, mesmo dentro de uma legalidade, podem acontecer. Perfeito. Isso é uma das reflexões que o filme traz. É um filme muito também sobre família, sobre relação pai-filho, sobre, né, contradições ali de uma pequena família, de uma comunidade do interior, mas traz esse tema de forma muito forte, né? E que, de fato, a questão do armamento é um tema delicado, né? E que ficou de repente subiu aí para a pauta, assim, começou a se debater muito sobre isso, né? E o filme coloca um questionamento, assim, para se refletir e pensar, né, se realmente vale a pena você portar uma... Ô Wagner, me diga uma coisa. Você já trouxe a história, um pouco da história do curta Povoado, agora o Avalanche, e os dois, o que tem em comum é que foram produzidos, gravados em localidades um tanto de interior, não vou dizer isoladas, mas de interior. Essa característica para próximas produções do Wagner Godez, segue essa linha, é fácil de retratar as histórias de interior, mostrando a realidade de comunidades, ou retratando uma história dessa, de um fato que acontece em um local um tanto quanto isolado por ser uma comunidade do interior. Causa maior sensibilidade no espectador, em quem vai acompanhar essa história. É mais fácil da própria equipe trabalhar na produção? Olha, isso é um assunto delicado. Para a gente, enquanto realizador, enquanto produtor de cinema, né, então, eu, Leandro, que está mais na parte criativa, assim, Nando também, Tarcísio, a gente parte das nossas experiências e visão de mundo para construir uma história. Então, eu não vou criar do nada, né? Você cria a partir das suas referências. Quais são suas referências? É onde você cresceu, onde você viveu, onde você teve suas principais experiências de vida. Isso vai te dar, vamos dizer assim, o conteúdo, vai te dar elementos para você alimentar as suas histórias. Então, inevitavelmente, qualquer um que for escrever, ele vai trazer isso consigo. Então, esses cenários, esse ambiente de onde a gente vive, ele nos alimenta, né? Quando a gente vai contar uma história, aquilo que a gente tem como referência, como visão de vida, o que determina a relação entre as pessoas. No entanto, a gente trabalha nas questões universais, entendeu? Então, assim, um pai que mata o filho por engano, porque adquiriu uma arma. A gente conta essa história acontecendo no sítio Fernando, mas poderia acontecer em São Paulo, nos Estados Unidos, na França, em qualquer lugar do mundo. Em qualquer cidade grande, como a gente, na realidade, já viu casos que idênticos, né? Contradição entre pai e filho, relações de família, isso acontece em todo lugar, né? O que diferencia são, vamos dizer assim, algumas questões culturais de cada lugar que vai determinar, né, o andamento daquela história. Então, nós buscamos, né, contar histórias universais, histórias que possam ser compreendidas por qualquer público, mas dentro desse cenário alagoano, agrestino, do interior de Alagoas. E isso para a gente está bem claro, e a gente vai buscar nisso originalidade e trazer um certo frescor, vamos dizer assim, e a partir daí desenhar uma estética que seja própria nossa, né? Você veja um filme e diga, não, eu reconhecer que esse filme é de um núcleo produtor do interior de Alagoas. Então, a gente vem buscando construir esse processo. Você é natural de Arapiraca? Não, eu sou natural de São Paulo, né? Mas assim, eu sou arapiraquense Desde que idade? Desde 5 anos. Então, praticamente, a minha vida toda foi aqui, né? Que eu me conheci por gente. Mas sou natural de São Paulo, sou filho de pais pernambucanos.
dentro daquele processo de ir para São Paulo tentar a vida. Nasci lá, e aí eles resolveram voltar, só que aí Pararam em nos Arapiraca. anos 80, onde Arapiraca ainda é, né, aquele lugar de oportunidades. Então meu pai ficou sabendo, veio para cá. E aí me criei aqui, me considero arapiraquense. Ok, agora a gente entrando um pouco mais, ou de forma direta, na encenação da Paixão de Cristo, aqui no Morro da Massaranduba. Você disse que iniciou nesse projeto, tem participado, aliás, da Paixão de Cristo aqui do Morro Santo da Massaranduba desde 96, foi na sua criação, foi o primeiro ano que teve a encenação aqui na Paixão. E aí, a primeira pergunta sobre a encenação da Paixão no Morro da Massaranduba. Você tem acompanhado de vários pontos, em vários papéis, digamos assim, de 96 até 2025, em todos os anos que foram realizadas as encenações. O que tem mudado ao longo desse período, de 96 para 2025, o que tem mudado, você que acompanhou o surgimento e a retomada, e agora 2025, mais uma encenação? Tem mudado, você fala em Em referente... termos de evolução, o que foi que evoluiu, se hoje é mais fácil fazer a produção ou não, de atuar ou não, enfim. Não. Em termos de produção, hoje, obviamente, é muito mais fácil do que no começo, por vários motivos, né? Pela experiência acumulada durante mais de 20 anos, né? Pelos recursos que a gente tem hoje de tecnologia, recursos de mão de obra, tudo está mais fácil, mais acessível, né? Então, desde de um material para produzir determinado cenário, até, enfim, uma maquiagem, até a formação dos atores. Obviamente que a gente hoje tem mais recursos, vamos dizer assim, tornando o processo mais fácil. Então, a gente tem a experiência, mais de 20 anos, temos, né, os recursos. A cidade cresceu, também se estruturou, né, e vem se estruturando. Né? Arapiraca é uma cidade que ela tem um volume de crescimento muito grande, assim, né? E a própria cidade é outra, né, de quando a gente começou para hoje. Então, até as vias de acesso, né, o conjunto de serviços que a cidade oferece, né, hoje tem melhorado bastante. Cada vez mais a cidade tem se organizado e se estruturado, né, como uma cidade do porte de Arapiraca, com várias vias, com acesso, sinalização. Isso facilita bastante a produção, porque você precisa pensar o espetáculo dentro de um conjunto de serviços, né? Quem vai assistir, né, ele precisa saber como vai chegar, como vai retornar para casa, se tem ônibus, se tem Uber, se eu vou de carro próprio, tem estacionamento, depois que eu sair eu vou comer aonde, se eu quiser comer lá, onde é que eu como. Então tem um conjunto, né? Então chegando lá, tem que estar bem iluminado, tem que estar com segurança, né? E aí, nesse sentido, a gente tem, vamos dizer assim, desenhado um espetáculo que possa atender às demandas do público, até para se tornar realmente, de fato, algo que possa ser explorado de forma turística, né? Então, hoje é um grande espetáculo que atende a uma tradição, a uma expressão cultural artística da cidade, né? E você, enquanto diretor, produtor, enfim, está nessa equipe que organiza, que aí não é só uma pessoa, é todo um grupo que pensa, que vai para a execução. Quando você vê a questão da emoção nos olhos de quem está acompanhando, porque a gente sabe, a história da Paixão de Cristo, ela é uma história que, por mais que você já saiba todo o roteiro, ou cada passo, mas cada encenação ou cada dia da encenação sempre vai trazer uma emoção diferente, mesmo que você acompanhe todos os dias, todos os anos. Como é que você se sente ao ver essa emoção expressa no rosto das pessoas que estão acompanhando lá no morro, na hora da encenação, que é justamente o ápice de todo o resultado do trabalho de meses, que vem essa preparação para 2 dias ali de apresentação, Wagner? Isso
é o mais caro de tudo, assim. É o maior pagamento pelo esforço de todo o grupo, é sentir que o público realmente se envolveu com aquele espetáculo, com aquela história e que se emocionou. E isso isso é uma coisa que eu pessoalmente levo para qualquer trabalho que eu vou fazer. Eu acho que o trabalho, se ele não vier carregado de emoção, se ele não tiver a capacidade de tocar as pessoas, meio que não faz muito sentido. E aí é como você colocou de forma bem precisa, né? A Paixão de Cristo talvez seja, se não for, a história mais contada da humanidade. Então, é uma história que vem sendo contada há 2000 anos, vem sendo encenada aí há um século, de várias formas, no cinema, no teatro, na música, enfim, na pintura. Então, é uma história que se expressa, que chega para as pessoas em várias linguagens artísticas, né? E ainda assim, as pessoas querem reviver esse momento, as pessoas são tocadas por essa história de uma forma muito, muito forte. Então, quando você fecha uma cena que ela é aplaudida de forma espontânea ainda em cena aberta, antes de terminar o espetáculo, de forma espontânea, aí você tem aquela sensação, aí nós acertamos, né? Nós chegamos, nós tocamos. Porque é isso, o público se expressa dessa forma. Se ele se sentiu tocado, ele aplaude, né? E ainda mais num espetáculo ao céu aberto, né? Ao ar livre, como é a Paixão de Cristo. Então isso é fantástico, né? Isso é uma grande satisfação você poder ver que o que você produziu ali. E aí é sempre uma pergunta que fazem, que é uma pergunta difícil de responder. Qual é a novidade desse ano? Gente, é uma história que o pessoal sabe tudo que vai acontecer, né? De começo, meio e fim. Não pode enfeitar muito, né? A história em si, né, ela está ali, está posta. Então, qual é a novidade? Agora, o que a gente busca, né, na produção é identificar os momentos que são, vamos dizer assim, que são importantes, você trazer um momento específico para ele e dar enaltecê-lo, né? Então, e aí conjunto de elementos que compõem uma cena, ele vai fazer com que aquela cena toque mais ou menos aquele público. Então, não é só o Cristo e o texto, né? O Cristo, o texto, uma luz específica que você coloca, uma trilha que vem acompanhando aquela cena, às vezes uma composição simbólica que você faz de um anjo que entra iluminado sobre uma fumaça. Então, tudo aquilo cria uma composição que toca as pessoas. Então, acho que o diferencial está aí, é você saber dentro da rotina do espetáculo aonde você e o que você precisa fazer para encorpar aquela composição, para você deixar ela de fato emocione, que ela possa emocionar as pessoas. Então, se for falar tentação, né? Todo mundo sabe como é a tentação. Cristo passou 40 dias no deserto, foi tentado pelo demônio, e por 3 vezes Cristo refuta e dialoga depois, né? Mas aí aquela cena, aquele momento em que depois de ser, né, confrontado, né, pelos demônios, que ele está cansado, que chega um anjo e que abre suas asas para o Cristo que está ali, e vem uma luz, quando fecha aqueles, vamos dizer assim, segundos finais da cena, ela fecha esse ciclo, esse arco da cena, e as pessoas estão ali, e você mantém elas engajadas na história, e toca elas de forma diferente. E aí vem os aplausos, vem a resposta, que são os aplausos. E aí você sabe se o público gostou ou não, se ele foi tocado ou não, porque eles respondem na hora, né? Ô Wagner, me diga uma coisa, você enquanto espectador, acredito que você, assim como todo mundo, já assistiu, já parou para assistir, seja um filme, uma produção de Hollywood retratando a Paixão de Cristo, ou uma encenação em teatro a céu aberto. Qual é a cena
de todo esse enredo da Paixão de Cristo, que mais toca o Wagner Godez como pessoa? A Pietá, eu acho, inclusive eu sempre paro para ver, mesmo e me toca, que é quando Cristo é tirado da cruz, ele é levado aos braços de Maria, e ela tem ali em seus braços, pelos últimos minutos, já morto, o seu filho. E aí não é a mãe divina, não é a mãe, é a Maria mulher que está com seus filhos no braço ali. Não era apenas a escolhida por Deus para Era a mãe gerar. de fato. Né? Então eu acho muito bonito essa cena. Uma das que eu mais me toca, assim, me emociona. Ok, e quanto os componentes, a equipe que vai atuar? Como eu disse anteriormente, a gente sabe que é um trabalho que não é feito por uma pessoa, não é o produtor, não é o diretor, mas toda uma equipe que vem trabalhando há muito tempo. Quando começou a preparação para o espetáculo de 2025 e quantas pessoas estão envolvidas na encenação que será retratada nos dias 18 e 19 aqui no Morro Santo? Olha, é bem importante, assim, destacar a importância, porque a Paixão de Cristo, ela extrapola um pouco a questão artística, assim, porque envolve fé, envolve o costume dessas pessoas no que elas acreditam. Então, muito mais do que o trabalho em si, né, do que é o envolvimento, o engajamento, a dedicação de cada membro da equipe. Então, hoje a gente tem pouco mais de 200 pessoas trabalhando entre equipe técnica, equipe de produção e elenco, né? Só elenco, aí vai umas 150, pouco mais de 150 pessoas, né? Figuração e elenco principal. Então, já é um grande desafio partindo daí, né? Você gestar um grupo tão grande e aí tantas especificidades. No elenco, a gente tem desde a senhora que é dona de casa, o senhor que é agricultor lá na região da Mata Saranduba, ou que é carreteiro aqui na Rua do Sol, a atores profissionais que têm uma carreira, que têm um trabalho profissional. Então, é um misto, uma soma de talentos e competências, né? E todo mundo ali está vive muito também aquele momento, né? Para eles é importante para além da encenação, né? Eles se sentem realmente parte daquele universo. E aí a gente tem uma equipe que vai produção e preparação de elenco, direção de arte, produção de cenografia, figurino, contrarregragem, som, luz, efeito especial. Então, para cada departamento desse, para cada setor desse, tem um grupo de pessoas, tem alguém para responder por ele, um grupo de pessoas que toca essas tarefas. E aí, vamos dizer assim, o trabalho da direção geral é poder ir conciliando esses trabalhos, mantendo a unidade do espetáculo, mantendo, né, porque de repente o figurino está pensando numa coisa, o cenógrafo está pensando em outra e as coisas não dialogam. Então você tem que manter, vamos dizer assim, a unidade desses departamentos, para que no final esteja, vamos dizer assim, coerente, tudo coerente. Mas é um trabalho de meses que a gente faz, né? Especificamente esse ano a gente começou um pouco mais tarde, né? Mas já é um trabalho que tem uma estrutura, apesar da gente estar num trabalho de retomada, já havia uma base, né? O grupo que hoje, parte do grupo que hoje faz parte, né? Eu diria ali, a maioria, foram os que motivaram essa retomada no Morro, né? Que é o grupo que fez ali durante 3 anos na Canafístula, né? Que é Josi, Max, Nivaldo, e uma turma que tem ali, junto com outras pessoas de outro grupo também, que trabalhava
em outro espetáculo. Então, tem uma base já consolidada, né? Assim, e aí a gente vai trabalhando nas melhorias. A gente já tem um desenho de cena, a gente já tem uma gravação. O ano passado a gente teve que refazer toda a gravação, porque já estava bastante tempo que a gente não fazia, precisava, a gente estava retomando. Então esse ano a gente já não fez gravação, né? A gente só corrigiu algumas cenas que precisavam ser corrigidas e alguns personagens que mudaram a gente colocou a voz. Mas o grosso a gente já tem. Mas aí, por outro lado, eu precisei investir em figurino, né? Eu estava precisando dar uma melhorada. E assim a gente vai, né? A ideia é que dentro desse processo de retomada, né, agora, passando agora 25, a gente possa ter um projeto realmente de tornar o espetáculo mais profissional e aí buscar patrocínio, buscar recursos, para cada vez a gente oferecer um espetáculo com uma qualidade melhor. E eu preciso destacar também assim, que uma coisa é a produção do espetáculo, outra coisa é toda a estrutura em torno para que o espetáculo aconteça e que, né, o público consiga chegar no morro e assistir o espetáculo. E aí, nesse sentido, a gente só consegue ter esse trabalho de retomada que a Prefeitura de Arapiraca tem sido uma parceira, não só financeira, de apoiar financeiramente o projeto, mas ela está junto com a gente para garantir a melhoria das vias de acesso, a limpeza do local, a iluminação de serviço, né, a iluminação periférica dos postes, as gambiarras, as luzes do teatro, de entrada e saída de público, segurança, né, o pessoal da Guarda Municipal, parte de carpinagem, terraplanagem do terreno, que sempre a gente precisa fazer ajustes, a parte de saúde, né, nós teremos ambulância com enfermeiro, com atendimento de emergência, tanto para o espetáculo quanto para o público. Então, toda essa estrutura, ela é necessária para a gente ter um público hoje, em média, de 5.000 pessoas. Então, todo esse cuidado precisa se ter. E aí a Prefeitura tem sido essa parceira. Quando você fala da Prefeitura, era justamente um ponto que eu ia citar, o quanto é importante. Então, você já adianta aí na sua fala que não é só o apoio financeiro, porque a Prefeitura poderia, né, muito bem dizer, não, estou ajudando financeiramente ao grupo que está fazendo o espetáculo e fazer como Pilatos, lavar as mãos para o resto. Mas, além do apoio financeiro, esse apoio na infraestrutura, em como receber as pessoas que vão assistir o espetáculo é muito importante, tanto quanto o apoio financeiro para que o espetáculo venha a ser realizado. Eu diria até que sem esse suporte a gente não teria condição de ter público. Você poderia até ter o espetáculo ali, mas teríamos uma dificuldade grande de ter público, né? Porque sem todo esse conjunto de serviço fica muito difícil. Não é só o ator ou os atores dos papéis principais, nem só os figurantes, nem só a equipe de produção, para que tudo aconteça de forma perfeita ou o mais perfeito possível, que o público vá conferir de perto e se emocionar, é um conjunto. Uma coisa vai complementando a outra e o resultado final vai ser, sem dúvida, mais um belo espetáculo. Sem dúvida. Agora, trabalhado para isso. Agora, Wagner, me diga uma coisa. Para quem quer acompanhar, para quem vai ao Morro Santa Massaranduba, agora sexta e sábado, quais as orientações, qual o horário, o que é que precisa, vai ser cobrado ingresso, as pessoas vão pagar alguma coisa ou não, como é que vai se dar a recepção para esse público, horário de início, enfim, para acompanhar a encenação da Paixão? O espetáculo vai acontecer nos dias 18 e 19, que no caso sexta e sábado, sempre às 19 horas. Então a gente orienta que chegue ali pelo menos uma hora antes, que aí tem estacionamento, enfim, acomodação, chegar. A gente orienta, se possível, chegar uma hora antes do espetáculo. A entrada é gratuita. Nós temos um estacionamento, que é cobrado uma taxa ali
de manutenção do estacionamento, o pessoal da equipe que organiza. A entrada é gratuita. A gente pede, quem puder, leve um quilo de alimento para fazer a ação solidária, né, do espetáculo. E aí o ano passado teve, no final a gente recolhe, escolhe uma instituição e entrega os alimentos. E aí o espetáculo tem por volta de 1h30, 2 horas, mais ou menos isso, de duração. Então, as pessoas que forem mais idosas e que quiserem levar um banquinho para sentar, ok, mas é uma área é um espetáculo móvel, né, um espetáculo itinerante, então ele não acontece tudo num lugar só, ele tem um roteirozinho onde o pessoal acompanha o espetáculo, né. Hoje não se anda muito, mas tem uma locomoção interna dentro do espaço do teatro. É bom estar atento a isso e levar o coração aberto para reviver essa história e, mais uma vez, assistir a Paixão de Cristo. Ok, então, sexta, dia 18, sábado, dia 19, sempre às 19 horas, no Morro Santo da Massaranduba. Chegar pelo menos 1 hora antes, para você se acomodar direitinho, estacionar o carro direito, subir o morro sem muita pressa, né? Tem a subida também, que os carros não ficam lá em cima não, né? O estacionamento é na parte de baixo. Apesar de ser tudo pavimentado, como o Wagner já disse, O espetáculo ele é embaixo, ele é no pé do mundo. Não é no cume, não. Não é não? Não. Certo. Então, tem a área de estacionamento, você já se prepara, se quiser subir, você sobe para fazer sua peregrinação, é um dia propício também para isso, e acompanhar essa encenação da Paixão de Cristo, que é é um momento em que une teatro, cultura e fé, na verdade, né? Porque eu não sei, e também aqui a gente não precisa expor se todo mundo que faz parte desse grupo, se é religioso ou não, mas o importante é que todo mundo está empenhado para que quem vá acompanhar sinta essa emoção, que possa reviver, que possa viver um pouco da sua fé e acompanhar a paixão de Cristo. Sem dúvida, Divaldo. E assim, independente da fé que você exerça, né, naquilo que você acredita, a história da Paixão de Cristo, ela permanece viva e forte na cabeça das pessoas, né? E ela traz uma mensagem muito forte de amor e de tolerância e de irmandade entre as pessoas. Então, independente da sua profissão de fé, naquilo que você acredita. Agora, é de fato um espetáculo movido pela fé, é uma obra movida pela fé. Isso desde o início, né? O Morro, logo no seu início, ele recebia e recebe ainda hoje, né, milhares de pessoas que vão em peregrinação. Tem a procissão que acontece na parte da manhã, que isso foi, vamos dizer assim, o que motivou o espetáculo. Então não é o espetáculo que cria um movimento, mas o contrário, o espetáculo se encaixa dentro de uma realidade de fé, que ali em 96 a primeira encenação foi uma via sacra feita pelos meninos do Asas da Liberdade, ali com Marcos Cordeiro, a Emerson, que já fazia Paixão de Cristo. Depois em 96 o Demuriers cria a Fundação Morro Santo e aí faz um trabalho de terraplanagem, cria os cenários e tal. Foi uma pessoa fundamental para que o morro pudesse ser conhecido, né, propagado para as pessoas. E só a partir daí é que o espetáculo começa a crescer. Então, mas que tomou uma proporção, hoje é patrimônio material por lei, né? Tem uma lei de 2011, o deputado Gerson Moraes, que considerou tanto o espetáculo quanto o morro como patrimônio material e o morro patrimônio material do Estado. E é isso, né? A gente entende esse contexto, entende essa realidade com muito respeito e procura levar toda a equipe que faz parte em um espetáculo que toque as pessoas. Como o Wagner falou aqui, independente de profissão de fé, independente de crença que você tenha,
mas o espetáculo, a história da Paixão de Cristo trata muito de amor, trata dessa convivência de relacionamento com o ser humano. É importante a gente avaliar e analisar todo esse contexto, né? Quando se você que está nos acompanhando, você não é uma pessoa religiosa, ou você não crê, mas você acredita e você vive as relações interpessoais no seu dia a dia, e isso também serve para todo mundo, né? Vai servir para você, vai servir para qualquer pessoa, independente de religião, independente de fé que você siga ou não. Isso é o que é importante. Uma coisa que você citou agora, Wagner, também, que eu acho que é importante a gente citar aqui, qual é a importância ou quanto isso contribuiu para o crescimento que foi justamente a Paixão de Cristo e o Morro Santo ter sido transformado em patrimônios por lei para o estado de Alagoas. O que isso significa para os produtores de cultura, para quem faz cultura, seja audiovisual, seja teatro, seja cinema, enfim, quando o Estado, enquanto instituição, ele reconhece algo que virou tradição ou já é tradição em determinada localidade, em determinado ponto, e traz isso para dar, reconhecer através de lei todo aquele esforço que aquele grupo de pessoas vem fazendo ao longo de anos. Quando o espetáculo, ou qualquer patrimônio cultural, ele vem ser reconhecido pelo Estado, isso quer dizer que ele alcançou um status de contribuição não só para o seu município, mas para o Estado. Então, é um reconhecimento, é uma forma de você dizer, olha, isso aqui é uma tradição que contribui com a identidade daquele lugar. E no caso de um reconhecimento que vem do Estado, que isso ultrapassou as barreiras do seu município. Hoje o espetáculo da Paixão de Cristo, ele já não é mais um espetáculo só de Arapiraca. Por quê? Porque a gente, primeiro, nós recebemos público de todo o estado, de vários municípios vizinhos, e temos na equipe, no elenco, pessoas que são de outros municípios. Por exemplo, o Cristo, esse ano, que é o Jadson Ferreira, ele é de Palmeira dos Índios, né? A gente tem a nossa Maria, daqui de Arapiraca, mas a personagem que faz de Madalena é de Maceió, e por aí vai. Então, nós temos a soma, né, ali, várias pessoas de outros municípios participando e compondo. E aí ser reconhecido como patrimônio material vamos dizer assim, um reconhecimento da contribuição desse espetáculo para a identidade do Estado. Ô Wagner, a gente já teve em anos anteriores, aqui na Paixão de Cristo, nomes para o principal papel. Eu não sei nem se é de fato o principal papel, mas pelo nome, né, que representa ali na encenação, para representar Jesus, atores famosos, e anos com atores não tão famosos. Você que já trabalha desde o início com o espetáculo da Paixão de Cristo no Morro Santo da Massaranduba, se dá mais trabalho um espetáculo desse quando traz um nome conhecido nacionalmente para representar algum dos papéis? Obviamente que é bem mais trabalhoso, porque você tem que ter uma produção específica para receber e para ter aquele ator no seu elenco, né? Porque ele vem com uma série de necessidades que precisam ser atendidas para você. Então, é praticamente uma produção à parte, uma produção específica para garantir a vinda desse ator. Então, logo nos primeiros anos, por exemplo, que a gente tinha uma discussão com a gente que queria que o ator ficasse em Maceió, porque ele não acreditava, assim, vai ficar em Arapiraca, tem hotel para o meu ator em Arapiraca. A gente nunca negocia, nem nunca fala com o ator, a gente fala com o seu agente, com o empresário. Então, mas a gente só aceita se vier para Arapiraca. Então, você vai trazer um ator de fora, um ator que tem aí renomado, né? Então você tem que pensar que vai ter uma produção de transporte, de aérea, de terrestre, carro específico, segurança, alimentação específica,
hospedagem, translado interno, ensaio tem que se adaptar a ele, porque a gente não vai ter ele, a gente vai ter ele no ensaio. Então a gente tem que ter toda uma estrutura para poder ensaiar e chegar no dia e encaixá-lo no espetáculo. Então, de fato, sem dúvida, o trabalho é grande, né? Então, e o custo não é só o cachê, né? O cachê é uma parte do custo. Você soma toda a logística necessária, toda a estrutura necessária para receber, é quase um outro cachê. Talvez o cachê seja até menor do que toda a exigência se for atendida, né? Ele não vem sozinho, ele vem com o empresário, aí, enfim, é todo uma situação. Mas é importante, porque... E não é importante, às vezes a pessoa diz assim, mas Alagoas tem bons atores. Não se trata de ser bom ou de ser ruim. É uma questão de capacidade de mídia mesmo, de público, de projeção. Quando você tem, como a gente teve o ano passado, o Maurício Matar no elenco, né, ele tem o seu público, ele tem a sua projeção nacional. Então, da imprensa local à imprensa fora do estado, se interessa em dizer, olha, Maurício Matar está participando da Paixão de Cristo de Arapiraca. A Paixão de Cristo de Arapiraca acontece assim, 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 com o elenco local, e vai ter a participação dele. Então, tem essa, vamos dizer assim, essa carga de mídia que o ator traz e agrega para o nome do espetáculo. Então, basicamente, agora, na escolha, você tem que também ser criterioso, você não pode, você tem que ter cuidado em quem vai trazer, né? Porque às vezes é uma pessoa que não respeita aquela história, não respeita o nosso lugar, que tem dizer assim, um comportamento que não condiz com aquilo que o espetáculo e o que a gente representa. Isso já aconteceu, inclusive até com Nova Jerusalém, né? De repente trazer um ator e o ator ou a atriz não ter um comportamento condizente com aquele trabalho. E isso é muito ruim. Então a gente precisa ter esse cuidado, entendeu? Vem só pelo cachê, né? De fato, não. Porque acho que qualquer serviço, qualquer trabalho que você vai fazer, independente do profissional, deve levar em conta não só a remuneração para fazer aquele trabalho, mas o que retrata toda a história, né? E principalmente uma encenação dessa, que aí mexe, querendo ou não, com a fé das pessoas. E se for desagradável a pessoa não compreender, não vestir aquela realidade do social onde vai ser feita a encenação, pode ter um prejuízo, ao invés de ter essa carga de mídia, essa projeção positiva de mídia, acabar vindo de forma negativa. Isso é um cuidado que precisa ter, que ele é real. Você precisa entender, né, se aquele ator de fato vai agregar, né? Porque o que ele faz fora o palco, enquanto estiver atuando no espetáculo, vai respaldar diretamente no espetáculo. Então, você precisa ter esse cuidado. Wagner, e para 2025, agora, sexta e sábado, o que é que a produção, toda a equipe espera em termos de participação de público no Morro da Massaranduba? Não, a gente espera muito ter uma resposta igual que foi a do ano passado. Ano passado a gente teve, nos 2 dias, ali em torno de 8.000 pessoas. Então, a gente espera que, né, o público compareça, né? Estamos lá preparando todo o espaço, todo o teatro e o espetáculo para receber. Temos essa capacidade hoje para em torno de 5.000 pessoas, então a gente espera que a gente tenha aí a capacidade total do espetáculo. O sábado sempre é um público menor, né? As pessoas estão na sexta-feira muito motivadas ali no sentimento da Sexta-feira Santa. Mas somando aí no sábado e a sexta, a gente espera ter um público aí em torno de 7.000, 8.000 pessoas. Ok, e a questão dos ensaios, vocês já concluíram? Ainda tem ensaio a ser realizado? Como é que o elenco está todo de fato preparado? Os últimos ajustes no figurino já foram feitos, no som, já teve
Tem uma passagem de som antes? Como é que acontece esses detalhes da encenação, Wagner? É um tipo de espetáculo que ele só vai estar preparado minutos antes de começar. Até lá você sempre tem ajustes a fazer. E não é por falta de tempo, é porque tem coisas que, assim, por negligência. É porque tem coisas que, de fato, precisam chegar até a véspera do espetáculo para acontecer. Os ensaios ordinários, eles concluíram, mas a gente ainda tem alguns ensaios de afinação essa semana, né, para marcar tempo, espaço, enfim. E temos na quinta-feira um ensaio geral, né? Aí é aquele ensaio que começa ali às 19 horas e vai até meia-noite, 1h da manhã. Okay. Que não é aberto. Não é aberto. Não é aberto. Ok, Wagner, quero colocar o nosso microfone mais uma vez à disposição para que você faça o convite de forma bem específica para o povo de Arapiraca, para quem nos acompanha, poder acompanhar na próxima sexta e sábado a encenação 2025 da Paixão de Cristo no Morro Santo da Massaranduba. Então, gente, primeiro queria fazer um agradecimento, né? A gente chega aqui nas vésperas do espetáculo, né? Amanhã a gente tem ensaio geral, e foi necessário o esforço de muita gente, de toda a equipe, né? Nem vou citar nomes de equipe aqui para não esquecer alguém, porque todo mundo é importante dentro desse processo, mas como eu falei, né? Desde o seu João, que é um ator que a gente tem, que é um senhorzinho que ele faz carretagem aqui na rua, até o ator que vem de fora, de Maceió, a soma de todo mundo é fundamental. Então, queria agradecer muito ao esforço e à dedicação de todo mundo. Agradecer à Prefeitura de Arapiraca, ao prefeito Luciano Barbosa, à secretária Mônica Nunes, que é a secretária de Cultura, que estão fazendo, né, o máximo para garantir que a gente tenha toda a estrutura para que o espetáculo aconteça, e convidar, né, toda a população de Arapiraca e das cidades vizinhas a vir estar em Arapiraca assistindo o espetáculo da Paixão de Cristo, 18 e 19 de abril, no Morro da Massaranduba, às 19 horas, e se puder, leve 1 quilo de alimento, que vai ajudar muita gente. Ok, está feito o convite para você que nos acompanha. O encontro está marcado 19 horas da Sexta-feira Santa e 19 horas do sábado para acompanhar a encenação da Paixão de Cristo, um momento de fé, de devoção e de muita emoção para você que vai sair de casa. Vai valer muito a pena acompanhar essa encenação em 2025. Wagner, quero agradecer pela sua presença, satisfação conhecê-lo. Nossos microfones estarão sempre à disposição. Vamos tentar alinhar aí um outro encontro para tratar aí da pasta do esporte do Estado, ver o que a gente pode explorar de você enquanto servidor público no Executivo do Estado de Alagoas, no Poder Executivo do Estado de Alagoas, fazendo parte aí da pasta de esportes, que é algo também que a gente sabe que agrega muito na vida da população. Cultura, esporte, lazer, enfim, as pessoas precisam de tudo isso. Muita gente fala, muitas vezes, quando tem alguma realização de algum tipo de evento, fala sempre a necessidade que existe na saúde pública, que existe na educação, mas o poder público é justamente para isso, gerir todas as partes, porque o ser humano não precisa só de uma coisa, mas ser atendido de forma ampla em todas as suas necessidades, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Quero agradecer mais uma vez, estaremos sempre à disposição. Eu que agradeço, também da mesma forma estarei à disposição. Ok, você acompanhou mais um episódio do nosso JaeCast. JaeCast é um produto com a marca Jae Notícia. Na velocidade dos acontecimentos, acesse jaenoticia.com.br. Com a gente, KCast Studio, de onde fazemos nossa transmissão. A melhor estrutura para o seu podcast, para a produção do seu conteúdo e para as mídias sociais é KCast Studio. Com a gente também, Luminária LED. Visite o Instagram, @Luminária LED Arapiraca. Bravia Motos, prepara cérebro, também Poder das Milhas, DC Navarro, distribuidor. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro com mais um episódio do JaeCast.